Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma transmissão, né, sobre o livro de Daniel, né, a segunda parte, né. E, como eu tinha dito para vocês, eu vou colocar aqui, eh, sobre a sobre a sobre aqui as visão agora de Daniel, né, os seres que Daniel viu, né, e as as explicações e as conclusões como vão chegar, que nada mais é a conclusão que Daniel que Dani da do que Daniel revelou sobre o sonho de Nabucodonosor, é a mesma coisa, os sonhos são a mesma coisa, mas a a transmissão do sonho é diferente, mas os sonhos se dirigem às mesmas coisas, os reinos que se sucederão após o Império Babilônico, né, nada mais são que a continuidade do Império Babilônico, né, que tudo é uma herança. Nós estamos falando de um agente em comum que só mudou de um reino para outro, foi tudo uma herança de impérios mundiais, impérios globais, entendeu? Entenderam, gente? É essa a explicação que vamos chegar aqui, entendeu? Mas antes disso aqui, vamos ler um texto, uma passagem aqui, para a gente ficar mais a par do nosso da nossa explicação hoje, né? Daniel capítulo 7, né, a partir do versículo 1, vamos ver aqui. No primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, né, Daniel teve sonhos e visões, enquanto dormia em sua cama. Ele registrou o sonho, e este era seu relato. Tive uma visão à noite, vi diante de mim 4 ventos do céu agitado e o grande mar. Os 4 animais enormes saíram do mar, cada um qual diferente dos outros. O primeiro era como leão, mas possuía asas de águia. Enquanto eu vi, eu ouvi e observava que suas asas foram arrancadas e ele foi erguido da terra, e posto sobre 2 patas, e a semelhança de um homem. Ele foi dado um coração humano. Surgiu então um outro animal, se- seguindo semelhante a um urso. Ele foi erguido por 2 lados e havia 3 costelas em seus dentes, né? E na sua boca lhe foi e na sua boca lhe foi dito: levanta-se e devore carne. Depois disso, olhei e havia outro animal, como um leopardo, ou com 4 asas de pássaros em seus lados. O animal também possuía 4 cabeças. Ele foi dado o poder de governar. Em seguida, olhei para as minhas visões noturnas, e ali diante de mim estava o quarto animal, terrível, horrível, extremamente forte, e com grandes dentes de ferro. Olha só, dentes de ferro de novo. E devorou, esmagou e pisou com os pés o que havia sobrado. Era diferente de todos os outros animais, e, e que o antecederam, e possuía 10 chifres. Enquanto eu estava olhando o chifre, enquanto estava olhando os chifres, um outro chifre entre eles um pequeno chifre, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. E nesse chifre havia olhos semelhantes como olhos humanos, e havia uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos lhe foram colocados em seus lugares. E o ancião tomou seu lugar, e em suas roupas brancas como neve. E o cabelo com a cabeça era como lã pura, e seu trono era de chamas flamejantes com rodas de fogo. Uma, um riacho de fogo fluía da sua presença, e milhares milhares ministravam a ele. Milhões e milhões estavam diante dele. E a seguir um tribunal teve um início aos livros abertos. Continuei olhando continuei olhando, e por causa das palavras arrogantes faladas pelos chifres, observei que o animal foi morto,
que o animal foi morto e seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado por completo. E quanto aos outros animais, sua autoridade para governar foi tirada, mas sua vida foi prolongada por mais um tempo e mais uma estação. Continuei recebendo visões noturnas e vi, vindo com as nuvens do céu, alguém como o filho do homem. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Foram-lhes entregues o governo, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam, e seu governo é um governo eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bom, gente, vamos terminar aqui esse capítulo aqui, né, que falta só um trecho. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou agitado em meu interior. As visões em minha cabeça me atormentavam. Aproximei-me de um dos que estavam ali e perguntei o real significado de todas essas coisas. E ele, e ele disse que lhe faria entender como interpretá-las. Os quatro animais enormes são quatro reinos que seguirão sobre a terra. Então, no entanto, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todos sempre. Então desejei saber o significado do quarto animal, que era diferente dos demais, tão horrível, tão terrível, com dentes de ferro, unhas de bronze, que devorou e esmagou e pisou o que foi deixado. E ali é o significado dos 10 chifres em sua cabeça. E outro chifre surgiu antes de dos 10 caírem. O chifre com olhos e boca, que falava com arrogância, parecia mais que os outros. Eu vi que o chifre guerreou com, contra 8 santos, estava vencendo, até que o ancião veio e o juízo foi dado a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo dos santos tomarem o reino. Eis que disse que o quarto animal será o quarto reino sobre a terra. Ele será diferente dos outros reinos e devorará a terra, devorará a terra toda e pisá-la e esmagá-la. O quarto, quanto aos 10 chifres, são 10 que surgirão deste reino, e surgirá um depois do outro, surgirá um outro depois deles, e será diferente dos primeiros, e derrubará 3 reis. Ele fará, ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Tentará alterar as estações e leis, os escritos lhe serão entregues por um tempo, e metade do tempo. Quanto ao tribunal dos dez em sequência, a sessão, quanto ao tribunal da sequência, a sessão, ele será destruído destituído de seu domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o seu céu, todos os céus serão dados ao povo santo do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno, e todos os dias servirão a ele e a eles obedecerão. Este é o fim do relato quanto a mim, Daniel. Meu pensamento me amedrontaram de tanto que empalideci. No entanto, mantive o assunto comigo mesmo. Então, isso aqui é uma profecia isso aqui é uma profecia, gente, que está falando dos tempos a seguir. O que nós vamos falar aqui o que nós vamos falar aqui desse relato, entendeu? Ó, é, o que tá falando aqui, está falando dos impérios que seguiram aqui. Praticamente toda aquela visão da estátua de Daniel, né? Leão com asas, né?
o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 asas de pássaros e 4 cabeças, a besta com dentes de ferro, chifres e um que saiu que falava arrogância, certo? Então, o que estamos falando aqui, estamos falando aqui das profecias dos reinos seguintes, ó, olha só. Vamos falar do leão de asas. Ó, o leão de asas é o símbolo dos impérios assírios e caldeus, né? O babilônico, né? Eram impérios quase divinos em sua época, de dizer, foram tirados à força para o reino comum e vassalo de outro reino que viria a seguir. Então, podemos dizer assim o seguinte, que esse leão, tal, que ele ganhou um coração humano, tudo, praticamente foram impérios que eram praticamente divinos, né? Os os impérios babilônicos e caldeus, com 2 asas, eram impérios da Mesopotâmia. E esses impérios, eles eram considerados Deus, porque tantas vezes na página anterior, o próprio Nabucodonosor, ele se considerava divino, fez uma estátua grande para que todas adorassem, essas coisas. Ele se achava um Deus. Tanto é que Deus castigou ele, que ele ficou comendo capim com as bestas feras, por causa da arrogância que eles tinham, né? Se vocês verem mais adiante, eh, o próprio, os próprios reis assírios, que está escrito na Bíblia, né? Eles eram tão arrogantes que você vê a passagem do rei Zedequias, quando do cerco de Jerusalém pelos assírios, o quanto esses reis eram arrogantes que desafiavam até o próprio Deus. Então vocês vê por aí como que ele foi tirado das asas e ficou em pé como um ser humano e teve um coração humano. Quer dizer, eles viraram simples reis vassalos, né? Agora a parte mais interessante, né, é o urso, né? O que a gente vê historicamente aqui, né, é o urso com 3 costelas em seus dentes e foi erguido por um dos seus lados para a ordem para devorar a carne. O que que nós estamos falando aqui? Isso aqui foi uma historicamente, isso aqui foi uma coligação, né, que aconteceu no Oriente Médio entre os citas, os os elamitas, os persas e os babilônicos, que essa coligação durou bastante tempo. E essa coligação que tinha os citas, né, que nós podemos dizer hoje que é o ancestral dos povos eslavos, em particular os russos, né. Os eslavos não, minto, esses eram os magogianos, os povos de Magog, que eram os citas, os ancestrais dos povos russos hoje, os povos russos e os povos orientais. Você pode ver que esses povos eram terríveis. E como os mercenários ainda, eles praticamente arrasaram a Síria. Então, eles eram tropas, mercenárias sob o comando de Nabucodonosor, quando derrubaram, e junto com os persas e elamitas, o Império Assírio, né, que é um império tão terrível, né. E com eles, essa coligação com esses 3 povos aqui, eh, pegaram as costelas de reinos que já tinham lá. O reino que, como que podemos dizer, eh que era, por exemplo, que podemos dizer aqui, reinos anteriores, Egito, Assíria e Babilônia, né, toda aquela região do Oriente Médio tinha esses 3 grandes impérios, entendeu. Que eles devoraram, pegou as costelas do que sobrou dos reinos anteriores. Então essas 3 costelas são esses reinos, certo. E o leopardo o leopardo tinha asas de pássaros, né, e 4 cabeças. Nós podemos ver claramente que era ele era o Império Grego sob o comando do macedônio Alexandre o Grande, certo? Então, o que podemos dizer que esse leopardo?
aqui, vamos dizer na íntegra, que é um leopardo, animal veloz e extremamente forte e inteligente predador. E que foi Alexandre? Vocês poderem ver quem foi o Alexandre o Grande, né? Ele numa velocidade arrebentou o Império Persa em tempos, né? Se vocês pegarem a história, como que velocidade que ele avançou por todo o Oriente, chegou até as portas, chegou até a Índia, né? E as quatro cabeças foram o quê? Os generais deles que tomaram as terras do Império após a morte dele, né? Que dividiram o Império, né? Se não me engano, Ptolomeu ficou com o Egito, né? Seleuco ficou com a Síria e suas terras adjacentes, né? É... Tem mais um outro aqui, não estou lembrado o nome dele agora, né? É... O Lisímaco, o Lisímaco ficou com a parte que chama da Babilônia, né? Parte oriental. E Cassandro ficou com o que era a Grécia hoje lá. Então, foram essas divisões. Mais tarde, conforme a gente vê o relato bíblico, né? É, como veremos o relato bíblico, o que aconteceu ali, né? É, esses reinos aqui, conforme a história bíblica, eles estavam antecedendo já a conquista romana, porque mais para adiante temos falamos lá de três da conquista romana, né? Que é que amedrontou até o Daniel em sua visão, que era o que nós estamos falando do Império Romano, né? Que pisava tudo, esmagava tudo e varria tudo. Tanto é que para Roma não tinha essa história. Se você não subjugasse, eles destruíam praticamente um país inteiro, levavam o resto como escravo, né? E transformavam aquilo num deserto. Então, era impossível você resistir a Roma, né? O chamado exército de ferro, duro como ferro, né? E devorava tudo por onde passava, né? Então tinha essa besta com 10 chifres. Mas antes, temos que ver que entre o Império Macedônico no domínio grego no Oriente Médio, existia um rei chamado Seleuco Epifânio, né? Que era também um anticristo, né? Que nós podemos citar assim. Ele tentou helenizar a Israel à força. Tanto é que ele fez tanta barbaridade, né? Fez tanta barbaridade que contra o povo judeu, né? Que ele fez um decreto que vai extinguir todas as práticas mosaicas israelitas, né? O que acontecia que era proibido circuncisão, fazer qualquer tipo de prática oriunda da lei de Moisés. Na verdade, ele quis implantar o helenismo dentro de Israel. E tal fato foi que se a mãe circuncidasse o filho, morria ela e a criança. Era cruel assim. Essa foi a ordem que Seleuco Epifânio fez. Tanto é que ele é um dos arquétipos do que seria um, um falso Messias, né? Para os fim dos tempos, né? E surgiu mais ainda, né? Vemos ainda o próprio Nero, que foi tão cruel quanto ele, né? Só que o Seleuco Epifânio, né? Que vamos dizer aqui que era um daqueles chifre pequeno que fala, né? Ele já apareceu já durante o domínio macedônico, que podemos ver durante os relatos do livro de Daniel, que ele chegou a tal ponto de pôr a estátua de Zeus dentro do lugar santíssimo, né? Então, o livro de Flávio Joséfo relata bem como que aconteceu essa situação, que teve até o martírio de uma família que foi sacrificada toda com crueldade, torturada para renunciar ao Deus Altíssimo, né?
a seção do livro se chama Martírio dos Macabeus, né. E tal fato que se levantou essa família, né, que libertou Israel do domínio Seleuco, né, que era o Macedônia, um império macedônio da região. E esse rei Seleuco Epifânio teve um julgamento terrível, como está relatado, né, que ele foi julgado. E o fim dele foi terrível, nas mãos do Deus, porque teve a mão do Deus Altíssimo. Tal fato é que me leva a crer que toda essa história aqui, que eu não acredito naquela história do período interbíblico, que é a turma que divide a Bíblia em 2 partes, né, que é um período que Deus não falou com ninguém. Mas espera aí, se a gente pegar todo esse contexto, Deus agiu e muito. Só o simples fato de não haver profecia, mas espera aí, aquilo é cumprimento de profecia, né. O livro de Daniel foi cumprimento de profecia. Então Deus já tinha falado. E como é que diz que é o período que Deus não a gente fala que Deus não agiu? Isso é meio que fora da do contexto. Se eu pegar todo o livro, todo esse contexto aqui, mais o livro adjacente, nós vemos que Deus agiu em todo momento protegendo o seu povo, né. E fica lá, é o período interbíblico. Cara, gente, isso aí é meio fora, sabe. É complicado isso daí, entendeu. Então, o que que acontece? O o que acontece? Estamos vendo aqui, se a gente pegar aquele livro apócrifo, o livro dos Macabeus, o livro de Flávio Joséfo, nós vemos totalmente a mão de Deus agindo ali, certo? Protegendo o teu povo, certo? E então vamos ver aqui que, né, que o próprio livro relata aqui, ó, né, eh, o leopardo, você vê que esse símbolo do leopardo existe até hoje. Olha só como é interessante isso aqui, ó. O Que o leopardo é um símbolo do Império Grego Macedônio, comandado por Alexandre o Grande, né. Assim como o leopardo percorre grandes distâncias, cerca de 50 km/h, sobe em árvores significa que agilidade e destreza. Isso sim era o Alexandre e o Império Grego da época, né, e conquistou todos os domínios do Império Medo-Persa, chegando até a Índia. Alexandre morreu na Babilônia aos seus 33 anos, né, vitimado de uma febre que provavelmente foi febre tifoide, né, e seu reino foi dividido entre 4 dos seus generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Eh, a besta de ferro com 10 dentes, de ferro com 10 chifres e muito forte, devorava que restou esmagava foi o que restou desses impérios. E saiu um chifre que falava com arrogância, né. Esse aqui é o Império Romano. Você pode ver que, ó, tá escrito aqui, ó, temos imperadores, vamos contar ali. Tivemos Tibério, Tibério não, tivemos Augusto, o próprio Tibério, né, o Calígula, e logo em seguida, se eu não me engano, foi o Nero. Tá aqui, ó, conforme da texto, conforme aqui também tá nas escrituras aqui, ó, certo. Mas antes disso, nós tivemos o nosso temível, Seleuco Epifânio, né, que foi um projeto de Nero, né. E tivemos também o Calígula, que também foi tão perverso quanto o Nero. Se vocês tiverem uma ideia, gente, ó, o próprio Calígula quis pôr a estátua dele de Júpiter, a estátua dele formado como deus Júpiter, no trono de Israel. Foi por um milagre divino que ele queria pôr a força e queria matar o governador da província lá da região de Judá, né, da Judéia, por causa que ele não desobedeceu a ordem dele. Tanto foi uma providência divina que no uns dias depois o imperador foi assassinado, sabe. E depois veio Nero, né. Então, foram 3. Tá certo aqui o contexto bíblico, ok? É. E daí então daí nós temos isso daqui, né,
Os 10 chifres, podemos dizer, podemos fazer a conta certa, podemos fazer a conta certa. Os 10 chifres aqui poderia ser uma simbologia dos imperadores que existiram ali, né? Os imperadores do Império Romano, e que esse um falava tanta arrogância que, no caso, poderíamos dizer que poderia ser o próprio Calígula, certo? Mas esses 10 chifres simboliza um outro aspecto também para diante. Então, assim, a profecia não está errada, certo? Mais para diante aqui, se nós lemos aqui o texto, vai falar também de Seleuco Epifânio. Aqui nesse texto aqui nós estamos falando dos imperadores romanos, certo? Dos imperadores romanos e futuramente os 10 reinos que vão se originar desse império, certo? E e olha só como uma profecia vale para os dias de hoje. Desse daí vai surgir 10 chifres dos 10 reinos que vão, e um vai se sobressair com arrogância. Ainda vai acontecer de novo. Se vocês tiverem na pastagem de Apocalipse, se repetirá totalmente, entendeu? Aconteceu no tempo de Daniel, nos tempos da de Israel, e vai acontecer de novo, porque o mesmo império que age ainda está. Nós agimos sobre todas as hegemonias do Império Romano, sobre as leis, os costumes do Império Romano. Isso ainda rege nossa vida ocidental. E as orientais também, como acabamos de ver aqui, certo? Então, segundo consta um Provérbios, que nada que acontece debaixo do sol é novidade. Se uma geração diz que isso nunca aconteceu, mas já aconteceu na outra, e torna a acontecer. Então, as tentativas do mal de tentar destruir o povo de Deus, de tentar ter um domínio, serão sempre, e vai ter de novo. Nós tivemos aqui Seleuco Epifânio, vamos ter aqui o imperador que se acha um deus, que é o Calígula, certo? Que fala com arrogância e tal. Foi o pior período um dos piores períodos ali, né? Então, olha só, para você ver como a profecia dele está totalmente certa, né? E olha só, aí, vamos seguir aqui diante aqui, ó, né? É, só para vocês terem uma ideia, esse símbolo esse símbolo aqui da besta é o mesmo que está lá no Apocalipse, né? Esse da bita fala da besta híbrida, né? Na verdade, é a união de todos os reinos em um só. É a consumação de todo esse projeto que estava aqui foi para lá, entendeu? Apocalipse combina muito bem com o livro de Daniel, certo? E aqui, ó, é, esse aqui nós podemos falar que é o Império Romano, né? São os 10 chifres, daí mais para adiante vai vir esses 10 reinos aqui, ó. E a gente já está falando do futuro aqui. Já está falando do futuro, que surgiram após o desmembramento do Império Romano. São os 10 reinos que nós falamos para adiante ali em cima, né? Na estátua lá, entendeu? Entenderam, gente? E é, olha só, olha só que interessante, que eu pesquisei aqui, leão é um símbolo do Islã. Eles usam isso até hoje. Uma simbologia forte do Islã, né? De uma da, das simbologias dele, né? Urso é um símbolo forte ligado à Rússia, né? A região ali do norte do que era do Iraque, onde era a antiga Síria, né? Os povos do norte, né? Os citas, né? Já que muitos países aí do norte pertenciam à antiga União Soviética. Nós temos bastante povos ali que eram da União Soviética, aquela região ali, né? É, o leopardo é um símbolo da União Islâmica da região, que no qual a Turquia ela preside. É uma organização islâmica ali, certo? E a besta com 10 chifres são os países que já pertenceram ao Império Romano, a qual nós falamos, né? É, com influências imperialistas do Ocidente e Oriente, né? Dele sairá um ditador que proclamará Senhor do mundo. Vai sair um outro Nero ali
em um outro Seleuco Epifânio, entendeu? Mas do Seleuco Epifânio a gente vai ver mais para frente ainda, que vai falar sobre ele, certo? E, e é bem e isso aqui, ó, é terrível, terrível porque terrível assim porque ele conta tudo. Se você prestar atenção na história, ele conta tudo o que aconteceu na história e o que vai acontecer. E, e o livro daqui também fala, né, que explica, nós vamos explicando aqui também que o chifres muita gente diz que é coisa do diabo, é coisa do capeta, é o chifrudo que usa. Mas sabe o que é chifre, gente? Chifre significa poder e autoridade. É mito que do decorrer dos anos colocam ali e associam um demônio, entendeu? Não tem isso não, sabe? Que inclusive até no tempo tinha o altar com chifres, com pontas, porque aquilo significa poder e autoridade. Nada mais que isso, certo? Então, é a mesma coisa que você deduzir um anjo com asa. Sabia que as asas são a patente de um anjo? É a mesma coisa, gente. Tá aqui. É, e também está falando aqui a simbologia que Daniel, a profecia de Daniel tem com o Apocalipse, dos 10 chifres, né? Que nascerá um chifre arrogante, certo? E significa autoridade e poder que ele vai ter, né? Estão falando aqui do ditador que vindo desses 10 reinos, que vai vir desses 10 reinos do Império Romano, que já foi grego, já foi assírio, babilônico, já foi persa, já foi grego, e tá na mão dos Impérios Romanos, tá na mão do Império Romano, certo? É, e podemos avaliar uma coisa, né? É o meu professor que falou que Roma, ele estava falando assim, gente, a Roma não foi destruída, ela apenas se implodiu, né? Ela se desorganizou-se, mas ainda ela vive, porque os povos que entraram lá e fizeram países, eles só queriam sair da autoridade do imperador, dos imperadores que eram insanos, eram malucos, né? E queriam, mas as instituições romanas eram boas. E como eles são povos que gostam de poder, é claro que eles não vão esquecer uma instituição que lhe favorece isso. E a instituição romana não, todo mundo queria saber, que até os bárbaros queriam pertencer a essa instituição, entendeu? Isso é fato. Acabou de falar ali que o primeiro imperador do Império Turco, do Império Otomano, ele já colocou a coroa do César na cabeça e falou: agora eu sou herdeiro dos Césares. É essa a questão, né? É, o Ocidente utiliza até hoje. Nós vivemos o que, que foi da cultura grego-romana, né? É, até em questões de guerras, nós usamos o que foi do Império Romano. Não tem para onde fugir, né? E mais uma vez a visão relata que esses reinos, o ditador nos últimos tempos que terão que prestar contas ao Criador, tal, tal, e já como vimos no texto aqui, né? Esse chifre pequeno será pior que todos os reinos anteriores, e trata-se de um ditador. Ele mudará a lei, tempos e leis. Detalhe, isso já foi tentado por Seleuco Epifânio, um rei macedônio que foi. Eu estou adiantando aqui o texto, vamos falar dele já, certo? Entendeu? É, que esse aqui, ó, que ele foi, que ele tentou pôr a imagem de Zeus no templo. O Calígula tentou pôr a imagem de Júpiter, mas ele sendo o próprio Deus, Júpiter, Calígula, foi isso. Esse que está aqui o chifre pequeno, né? É, daqui a seguinte, temos aqui as 4 visões de Daniel, que fala sobre o bode, o carneiro, né? Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Agora que nós vamos entrar no assunto aqui, ó, certo? É, que tá no texto aqui, né? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá aqui, né? A partir do capítulo 8, né? Vai falar sobre essas outras visões aqui, né? A visão do carneiro, né? Com 2 chifres, ó. Essa visão do carneiro com 2 chifres, nós estamos falando do Império Persa. Agora ele está explicando, está destrinchando todas as visões.
Ele está falando da visão do Império Persa. E sabe por quê? Por causa da simbologia que eram os persas, os reis persas, os reis medos persas, que eles eram como reis pastores. Eles eram os reis que eram temíveis em guerra, né, em conquista, mas eles tinham uma conduta com os vencidos como protetores. Tanto é que está na Bíblia lá que Ciro foi o que fez o decreto para os israelitas voltarem para sua terra e reconstruírem suas cidades. E não foi só os israelitas, ele acabou com essa política de deportação. Cada qual vive no seu lugar e produz para manutenção do império. Essa foi uma política que foi mudada, bem diferente do Império Babilônico, que era uma política que era genocida culturalmente, né? Que matava o povo, matava os povos culturalmente, forçando a miscigenação. Então ele já fala assim, cada um vai para sua terra e produz daí, tipo, vida longa ao rei. Mais ou menos assim, entendeu? Entenderam, gente? E eles tinham essa conduta de ser bondosos com os povos vencidos. Então é por isso que eles eram era carneiro, porque eles eram reis pastores, né? E aqui o carneiro com 2 chifres se movia para o leste, e nenhum animal podia detê-lo. Em seguida veio do oeste um bode, o carneiro. Sabe por que tinha 2 chifres? Porque acabou de dizer que eram impérios híbridos, eram os medos e os persas. E detalhe, eu não sei se eu posso dizer aqui, mas o remanescente dos medos é aquele povo que não tem pátria, os curdos. Eles são provavelmente os remanescentes dos medos hoje, né? E, e daí eles tiveram essa união com realeza entre de medos e persas. Fizeram até umas leis, condutas de medos e persas, que até o livro de Esther explica um pouco mais isso, né? Como que era a situação deles, né? Então, esse, então vem aqui que está escrito aqui nessa visão aqui, né? De Daniel, que já a partir do capítulo mais ou menos, deixa eu ver, deixa eu ver, orar, orar. Ó, não vamos ver detalhe muito aqui, mas a gente vai tô com a Bíblia aqui, né? Mas vamos entrar no detalhe aqui que ele vai explicar todas as visões aqui, né? É, que ele vai passar que vai estar falando agora aqui essa visão desses animais, né? Que depois viria um bode, né? Esse bode possuiria um chifre, né? Entre os olhos que aniquilou o carneiro com 2 chifres. O bode ficou muito mais forte e seu chifre se quebrou, dando lugar a 4 chifres. Já está falando da sucessão do Império Persa pelo Império Grego-Macedônico, né? Que o chifre de Alexandre se quebrou, porque ele morreu. Então, ficou em 4 chifres aqui, né? É, em direção aos 4 ventos, tá aqui, né? Aos 4 pontos ali daquela região. Um ficou com a Grécia e Macedônia, outro ficou com o Oriente Próximo, outro ficou com a Síria e outro ficou aqui com o Egito e outro ficou com o restante do Oriente, os 4 cantos, certo? Aí nasceu um chifre pequeno, olha aqui, chifre pequeno, que se tornou tão grande que alcançou o exército do céu e atirou-se com a violência e com todo o contraparte do seu exército, do exército do céu e das estrelas. E estavam no céu, esses que estavam no céu e as pisou neles, né? Olha só, deles nasceu um chifre pequeno que se tornou tão grande e alcançou o exército do céu e atirou-se com violência em contraparte dos exércitos do céu, das estrelas que estavam no chão, e pisou neles. Quem eram os exércitos do reino de Deus? Israel. Estão falando de Seleuco e Epifânio. Esse aqui agora que nós estamos chegando aqui, entendeu? Aquele chifre que nós falamos de Roma, chifre lá era o imperador, né, era o imperador Calígula, que fez a mesma coisa que ele aqui, né?
né, e considerava tão grande que quanto o príncipe do exército, que a oferta queimada regular apresentada a ele foi interrompida. Ele interrompeu. Segundo consta, foi por 12 anos, foi por 6 quantos anos? Tá em Macabeus, essa profecia se cumpriu em Macabeus, e depois de alguém se me corrija se eu tiver enganado aqui, que eu não tenho a vista aqui agora, mas foram 6 anos que eles conseguiram recuperar o templo e purificar o templo. E esse aqui foi interrompido e isso se cumpriu. Os macabeus conseguiram purificar o templo depois desse tempo, depois que libertaram Jerusalém do domínio serecida, mas só que seleucida, né? Só que essa guerra durou muitos anos ainda, né? Até Israel conseguir sua independência por mais 150 anos até a vinda do Império Romano. Olha só, gente, como é interessante essa história de Daniel. Tem muito detalhe aqui, né? É, esse texto trata de dois impérios que os judeus após o exílio presenciaram, né? E aqui está falando que nós falamos dos dois carne, dos dois chifres que representam o Império Medo-Persa e que se formou a união de dois povos, de Medos e dos persas, né? Isso com a descrição de dois chifres de um carneiro. Soberanos do Império Medo e Persa eram chamados de reis pastores que, devido ao seu tratamento, dispensavam aos povos de seus domínios. Os judeus da época se beneficiaram com a bondade dos soberanos persas quando voltaram do exílio e reconstruíram Jerusalém e o templo. Isso foi na época de Esdras, né? Neemias, né? E seu domínio os soberanos promoviam prosperidade nas províncias e assim evitavam revoltas. Por isso o símbolo do carneiro, que eles eram pastores, eles eram mansos, né? Simbologia grande, interessante. E o bode era é o chifre que representava o Império Grego-Macedônio, que, que sob o comando de Alexandre o Grande, o jovem rei com ambições desenfreadas, e conta-se que realmente assolou e sufocou o Império Persa, onde havia resistência praticamente ele a exterminou. Se vocês têm uma ideia, eu fiquei interessante, eu estava lendo o livro de Ezequiel, né? Que Ezequiel profetizou que haveria um que iria arrasar a cidade de Tiro, né? Como profecia, ia fazer suas pontes sobre o mar, ia pisar sobre Tiro, ia arrasar Tiro, ia transformar numa rocha para secar redes de pesca. Isso foi aconteceu. Ele fez uma ponte de terra que ligou o continente àquela a ilha e queimou tudo, sabe? Ele foi terrível, ele não quis poupar ninguém, não sei, não se explica qual foi a fúria de Alexandre com aquela cidade ele queimou tudo que estava dentro, transformou aquilo numa rocha crua mesmo, né? Não sobrou nada. Hoje lá você vê que sobrou daquela parte ali é lugar de pescar, é lugar de guardar, de secar redes de pesca. Isso eu ouvi no comentário. É, também eles também com que foi que aqui vai daí vamos passar para mais adiante, né? Alexandre chegou à Índia na região do Punjab. Ele ficou tão triste que não tem mais terra para conquistar, né? Mas só que quando ele voltou da Babilônia, ele pegou uma febre, provavelmente a febre tifoide, e morreu. E foi aí que o chifre quebrou. Em 4 partes, os seus generais brigaram pelas 4 partes do seu império. E Ptolomeu ficou com o Egito, onde sua dinastia terminou no reinado de Cleópatra, que se suicidou com Marco Antônio. Detalhe, Cleópatra é um título, né? Já existia outras Cleópatras antes dela, essa daqui, né? Seleuco ficou com a Mesopotâmia e a Pérsia, Lisímaco ficou com a Anatólia e a Trácia, que é a região da Grécia, que a Anatólia e a Trácia, né? Até uma região da parte da Grécia, e Cassandra ficou com a Grécia Macedônia propriamente dita. Houve desses muitos reinos acordo, união, intrigas palacianas, a Síria e a Palestina, onde ora se passar por domínio Egito, e Ptolomaico, que ora passar por domínio Seleucida. Está aqui, se vocês lerem o livro de Daniel, está tudo escrito aqui, que houve intriga palaciana, isso aqui. O hora passava por um reino, hora passava por outro, aqueles acordos que não davam certo, que pelo menos não davam certos, e assim vai, certo? E esse período entrou o poder Antíoco Epifânio, vamos falar dele, foi o primeiro, foi um dos anticristos. Eu considero o primeiro inimigo de Deus foi Nimrod.
isso é uma outra história que a gente vai contar aí depois, que eu tenho relatos aí, né, que ele foi o primeiro, né. Depois se consta que um outro terrível, pior que ele, que tentou destruir o povo de Deus, foi Seleuco Epifânio, aí foi Nero, vai e vem os tanto que a gente já conhece, certo? Mas já existia esses, tanto é que tem uma tem um, eu vou não vou entrar uma passagem, dar um adendo rápido aqui, tipo, por exemplo, assim, que tem um estudo grego, um estudo em hebraico, que fala desses textos, a combinação de letras, daqui de uma letra hebraica, todos esses homens aqui, dá 666. E tem uma e nessa combinação, nessas combinações, sempre dá aquele, o rebelde, o destruidor, o assassino, é tudo que é de ruim, entendeu? Tudo que te fala na parte de hebraico, a questão de numerologia ali, vai dar 666, 666. É só gente boa, gente. Gente boa. Não, eles são terríveis. Você pode ver que até o estudo hebraico comprova que esses homens eram terríveis. 666, né. E nesse aqui que esse aqui que podemos dizer que era o chifre que pequeno que você fazia com arrogância aqui, né, que está falando nesse texto aqui. Eh, que ele fez aliança com os samaritanos, com a promessa de um templo em Samaria, ó, fez alianças. Em troca, profanaram o templo de Jerusalém, colocando a cabeça de porco, considerava a cabeça de porco no altar do templo lá. Gente, isso aqui foi uma briga, porque por isso que começou essa história no tempo de Cristo, que os samaritanos não se davam com os judeus, porque os judeus consideram os samaritanos, além de impuros, traidores, por causa dessa guerra aqui, essa história aqui. Viram como uma história liga a outra, né? É por isso que é bom a gente ler. Gente, eu falo para vocês, falam que o livro de Macabeus é apócrifo, mas é um livro histórico. Leia um livro de Macabeus, livro do primeiro e segundo Macabeus, vocês vão entender o que aconteceu aqui. O período interbíblico, essa profecia de Daniel. Muitas coisas de Daniel aconteceu no período de Macabeus. Leia Flávio Joséfo também, fala muito disso, esse período aí, certo? E é uma dica, entendeu? Eu peço para vocês tenham um pouquinho de mente aberta, que nem tudo é como a turma se pinta, nem tudo é ruim. A gente tem que saber de questões históricas. O livro de Macabeus, ele não é um livro profético, como que não é considerado um livro profético, mas é um livro histórico que encaixa muita coisa aqui que até o próprio Cristo falava, os evangelhos falam. É essa questão que vocês têm que, sério, porque infelizmente nós temos aqui pessoas que, não, isso é errado, isso é não sei o quê. Gente, absor nada proíbe você ler, mas absorva e filtre, só isso. Isso aqui é interessante que muita coisa que está aqui tá no livro de Macabeus, que tá na Bíblia católica, tá em Flávio Joséfo. Eu lembro que eu li o livro de Joséfo, né, para chegar e eu consegui entender tudo isso aqui. Fala a mesma coisa. Livro de Macabeus, o período interbíblico sobre a história dos Macabeus, que simplesmente deu problema para Israel, porque não era para eles serem reis, eles eram sacerdotes. E deu no que deu, Roma entrou e assim foi, né. Intriga paliciana, briga entre eles e parentes para brigar por trono, sim foi. Por isso que Herodes subiu ao trono, mais essa confusão aí. Herodes o Grande, porque Herodes era edomita, né, e deixou o seu reino aí para os seus filhos aí onde sabe a história. Aí então Epifânio, por fim Epifânio ordenou a instalação da estátua de Zeus no lugar santíssimo no templo, o primeiro lá que Jesus falava, né, que citou Daniel, né. Quem lê Daniel entenda, o terror no templo, lugar santíssimo, né. E aí começou a revolta dos Macabeus. Esse período Epifânio martirizou muitos judeus por não negarem a fé, em um relato conhecido como Martírio dos Macabeus, está no livro de Flávio Joséfo. E por fim Epifânio morreu provavelmente de câncer. Assim foi cumprida a profecia que
Foi cumprida a profecia que sem intervenção humana Epifânio foi punido, né. E está aqui. Acabamos de ler o texto e está falando aqui sobre essa situação que ele foi julgado. O ancião de dias julgou, né, tirou todo o seu poder e autoridade, né. Isso aqui foi no ano 164 antes de Cristo. E podemos verificar também que os judeus já presenciavam em seu tempo uma espécie de antimessias, anticristo. Já houve em outros 2, como já o imperadores Calígula e Nero, já falamos deles. Esses foram o mesmo perfil de Epifânio. Era e no fim dos tempos haverá um novamente que virá desde a história de Nimrod, uma tentativa de apagar o Deus vivo do curso humano da história e da adoração, de sua adoração, usurpar sua adoração, entendeu? E aqui, ó, no capítulo 4, né, no capítulo 4 não, isso aqui é um outro texto que eu estou lendo, mas é uma complementação aqui de todas as profecias de Daniel. A visão de Daniel no capítulo 9. Nós falamos aqui do capítulo 8, né, eh, sobre esses impérios, né, o que aconteceram com eles, né, e assim, assim eu vou deixando aqui para não ficar muito grande, é muita explicação, Daniel tem muito conteúdo, gente. Apesar de ser um livro que eu li rapidamente, mas tem muito conteúdo, certo? E aqui vamos falar aqui já sobre o decreto de Ciro, né, para reconstruir o templo, né, que é uma das profecias que Daniel fez aqui no capítulo já do capítulo 9, certo? Então, para não deixar muito longo o texto, para não deixar muito longo esse vídeo, eu vou fazer uma outra sessão, mas já já a gente termina, não va a gente vai terminar, não vamos fazer em sessões assim que é mais fácil a gente chegar a uma conclusão, ok, gente? Então isso é só tudo isso é tudo, gente, e até a próxima, né, e eu espero que vocês curtam esse vídeo, né, e meus links estão abaixo aí, o meu blog, eh, o livro de Daniel também está aqui com o link aqui, vocês podem observar aqui na página do vídeo, né, rodapé. Eu quero que vocês curtam e mandem comentários, né, que nós possamos melhorar ainda mais, ok, gente? Isso é tudo, até a próxima, boa noite.